Olá, estamos de volta apresentando as aulas da revista do último trimestre de 2018, que tem como título Questões da Atualidade, Instruções para a Igreja em Tempos de Crise. Hoje nós vamos apresentar a nossa aula de número 8, que tem como título O ABC do Envelhecimento. O nosso texto áureo está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 7, que nos diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Vamos então focalizar a questão do envelhecimento. Hoje nós estamos convivendo no mundo inteiro com o fenômeno do envelhecimento da população mundial. O Brasil, ele é visto como o 6º país em número de idosos no ranking do mundo inteiro. Há uma previsão de que no Brasil, no ano de 2050, nós teremos um crescimento enorme da população de idosos. Hoje temos em torno de 31 milhões de pessoas idosas no Brasil. E a expectativa da população mundial é exatamente de um envelhecimento progressivo, por conta de alguns fatores. Por exemplo, o controle de natalidade. No passado, as famílias tinham um número grande de filhos. Hoje, os casais têm 1, 2 filhos. E então, o controle de natalidade, ele faz com que um número menor de crianças nasçam anualmente, e aí a população vai envelhecendo progressivamente e vai tendo o aumento de número de idosos em relação ao número de crianças. Há também a questão do aumento da expectativa de vida. Então hoje, por conta das muitas informações a respeito da boa saúde, a respeito do bem-estar, a expectativa de vida cresceu muito. E com o crescimento da expectativa de vida, nós temos o aumento do número de pessoas na fase da terceira idade. Então, às vezes é por conta do controle de natalidade, às vezes é por conta do aumento da expectativa de vida e às vezes nós temos o somatório desses dois fatores. Como é que a população do mundo vê o envelhecimento? Então, existe uma ciência chamada gerontologia. Essa palavra vem do grego geronto, envelhecimento, logia, estudo. Então, a gerontologia é a ciência que estuda o fenômeno do envelhecimento. A gerontologia divide as pessoas da terceira idade em praticamente 3 grupos. O primeiro é o velho jovem, que vai de 65 a 75 anos de idade. Segundo, o velho médio, que vai de 75 a 85 anos de idade. E, em terceiro lugar, os velhos velhos, que vai de 85 ou 90 anos em diante. Então, nós temos aqui 3 grupos de pessoas idosas. A forma de ver o idoso varia, logicamente, de pessoa para pessoa. Existem filósofos e poetas que tiveram uma visão muito negativa em relação à velhice. Por exemplo, a Simone de Beauvoir, ela dizia que a velhice é uma paródia da vida, que a velhice é pior do que a morte porque mutila aquilo que fomos. O grande poeta da língua portuguesa, ele dizia que a velhice é um naufrágio. Então, são formas diferentes de se ver a velhice. Porém, essa não é a visão que as escrituras passam a respeito do ser humano na terceira idade, a despeito dessas visões erradas. Se analisarmos a visão que o mundo tem do idoso, nós vamos ver que são visões diferentes. Porém, nós precisamos aqui nesta aula pontuar algumas coisas. Em primeiro lugar, velhice não é sinônimo de doença. Logicamente que depois da terceira idade, o corpo humano fica mais suscetível de abrigar doenças e enfermidades.
Mas ser idoso não é sinônimo de doença. Você pode viver bem, mesmo com a chegada dos anos. Em segundo lugar, a velhice é a melhor das opções. Então, todo ser humano deseja viver. Isso faz parte da essência do ser criado por Deus. Porém, nós só temos duas opções diante da vida. Ou envelhecemos ou morremos. Como ninguém quer morrer, então envelhecer passa a ser uma excelente opção. Em terceiro lugar, a velhice é vista às vezes como fonte de amargura, de solidão, não é? De decrepitude. Porém, a velhice pode ser um tempo onde se cultiva também a alegria. Aliás, ninguém precisa ser mal-humorado, ranzinza, porque chegou na terceira idade. Ao contrário, se resolvemos os problemas que ficaram para trás, se tiramos de debaixo do tapete os problemas não resolvidos e que foram recalcados, nós vamos conseguir envelhecer com alegria. E isso é um ponto muito importante, porque não basta estar vivo, não basta ser uma pessoa longeva. O mais importante é ser uma pessoa longeva que cultiva a alegria. A terceira idade também pode ser um tempo para pacificarmos o passado, viver o presente e fazer projeções para o futuro. Pacificar o passado é resolver as coisas que ficaram para trás, as coisas que foram varridas para o nosso inconsciente, aquelas experiências que o nosso eu não conseguiu lidar com elas, as rejeições, os conflitos, não é? Que foram passando pelos diferentes ciclos da nossa vida e sempre causando problemas, isso pode ser resolvido, tratado, pacificado. Então a terceira idade pode ser um tempo extremamente útil para se resolver o passado, para se pacificar o passado e ao mesmo tempo viver o presente. Há muito ainda para ser vivido. E ao mesmo tempo pode ser uma época para se fazer projeções a respeito do futuro. Mas a terceira idade também é um tempo de aprendizagem. O ser humano aprende sempre. Houve um educador brasileiro que disse que todos nós sabemos algumas coisas, todos nós ignoramos algumas coisas, por isso aprender é para sempre. O aprendizado é algo que deve acontecer na nossa vida, não importando a nossa faixa etária. Há sempre o que aprender e a aprendizagem é algo revolucionário. A terceira idade pode ser um tempo para a gente aprender a desenvolver uma nova habilidade. Quem sabe cantar, tocar um instrumento, praticar um novo esporte, ou quem sabe fazer um curso, fazer uma nova faculdade. Então a terceira idade pode ser um tempo extremamente importante no que diz respeito à aprendizagem. Mas a terceira idade também pode ser um tempo para empreendimentos e realizações. Muitas pessoas realizaram muito depois dos 65 anos de idade. Grandes empreendimentos foram realizados. Tem pessoas que foram marcadas por grandes realizações, não na juventude, não na meia-idade, mas em especial na terceira idade. Então, este é um tempo para se empreender, esse é um tempo para se realizar. A sociedade muitas vezes trata o idoso de uma maneira errada, né? Às vezes a sociedade vê a terceira idade como um final da linha, como se tudo tivesse acabado. Mas este é um profundo erro. A terceira idade pode ser um novo começo, um novo momento. Às vezes também o idoso é visto como alvo de pena. Isso é uma coisa totalmente errada, sem sentido.
Nós estamos vivendo num meio em que, às vezes, a juventude é exaltada, não é? Os comerciais de TV apresentam jovens, rapazes e moças, bonitos, cheios de saúde. Eles são os símbolos para vender produtos das grandes marcas, das grandes grifes. E aí, de repente, o idoso é visto com uma certa pena. Porém, o idoso não deve ser visto desta maneira, porque ele não precisa de condescendência e pena. O idoso precisa de consideração, respeito e amor. Às vezes o idoso é visto também como alguém que está vivendo num tempo de estagnação e de retrocesso. Muita gente na terceira idade tem se colocado dentro dessa posição. Isso é triste, é um grande prejuízo para esta pessoa. Mas terceira idade não é sinônimo de estagnação e muito menos sinônimo de retrocesso. Terceira idade não é sinônimo de invalidez. Terceira idade pode ser um momento de vida útil. Terceira idade pode ser um momento em que ainda vamos dar contribuições muito efetivas às nações, às famílias e a algumas pessoas individualmente. A pessoa na terceira idade não precisa necessariamente estar perdido na inatividade e na desocupação. Ao contrário, toda essa experiência adquirida precisa ser utilizada para o bem do país, para o bem de um estado, para o bem de um município, para o bem de uma família. A Bíblia é muito clara para não fazer nenhuma distinção, nenhuma discriminação em relação ao idoso. Ao invés disso, ela exalta o envelhecimento. A Bíblia diz que o cuidado generoso do Altíssimo está sobre o longevo. Você pode conferir isso, por exemplo, no livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículo 4. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Então Deus está ministrando provisões e bênçãos na nossa vida, independente do ciclo em que estejamos vivendo. No Salmo de número 48 e 14, o salmista mostra que o Deus generoso, no seu infinito amor, guia o salvo na velhice e até depois dela. Então, Deus eterno, atemporal, cuida do homem independente do seu ciclo de vida. A terceira idade pode ser um tempo de conquistas, realizações. E no plano espiritual, a terceira idade pode ser um ciclo de avivamento e grande renovação. A velhice é um tempo extremamente importante para ser vivido com gratidão e com alegria, porque é uma concessão divina. Muita gente fica no meio do caminho, não é? Mas o idoso deve alegrar-se, porque Deus o tem contemplado com a dádiva de viver. E no Salmo de número 92, versículos 12 a 14, o salmista compara o idoso à palmeira, que é uma árvore bela, forte, útil e frutífera. Ele também compara o idoso ao cedro do Líbano, que floresce nos lugares mais improváveis da vida. E o salmista ainda diz que o idoso está plantado na casa do Senhor, e ali ele florescerá. Estamos chegando ao final desta aula. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Estaremos juntos no nosso próximo encontro. Deus te abençoe.